O cinema se tornou uma das grandes, se não a maior revolução da forma de expressão do século XX. Para entendermos um pouco melhor o impacto das imagens e movimentos e como ela se tornou um mercado bilionário, vamos voltar um pouco na história mundial. Desde que se tem notícia, o ser humano sente a necessidade de se comunicar. Ao abordar as imagens, os primeiros indícios de preservação estão nas pinturas rupestres. Desenvolvemos uma complexa linguagem que se passa por movimentos corporais, sons, palavras, desenhos, pinturas, arquitetura, várias maneiras de se comunicar, de se expressar ao mundo. Com o passar das eras, as técnicas de pintura e escrita vão se aperfeiçoando e finalmente o conhecimento consegue ser passado de geração em geração através de quadros e livros. Entretanto, somente depois das revoluções industriais que as grandes massas começam a ter um real contato com as informações. Em meados do século XIX, toda a principal produção de pinturas é voltada para a semelhança com o real. Entretanto, é exatamente nessa época que o processo fotográfico é descoberto e implantado. Pela primeira vez é possível capturar um instante, exatamente igual visto pelo olho humano. Essa revolução causou um impacto imenso em todos os meios artísticos e comunicacionais. Graças a ela, em resposta, movimentos como surrealismo, impressionismo e cubismo ganham forças exatamente para se distanciarem do fotorrealismo. É nesse contexto que as primeiras imagens em movimento aparecem. É difundido que os grandes inventores dessa tecnologia foram os irmãos Lumière. Mas o avanço das fotos estáticas para uma ilusão de movimento era uma questão lógica e de tempo. Entre outros inventores da Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, se encontrava Thomas Edison, dono da General Electric. Seu kinetoscope era uma das grandes atrações nos vaudevilles, casas de variedades que tinham números musicais, danças e projeções como atrações. O próprio Georges Méliès, realizador de vários filmes do primeiro cinema, ao tentar comprar o cinematográfico dos irmãos Lumière, foi negado. Os inventores achavam que o cinema seria uma febre passageira e sua real utilização seria o estudo de movimentos dos corpos, principalmente de cavalos. Eles não poderiam estar mais errados. E são no vaudevilles que os filmes começam a ter sucesso de público e se mostram a principal atração. Tão grande que um outro parque exibidor é criado. São inaugurados Nickelodeons por todo o solo americano, custando somente um níquel, 50 cents. São amplamente aceitos pelo público, que acham tudo aquilo uma grande novidade. Nesse momento, as exibições consistem em curta-metragens com pouca narrativa. Um cinema de truque e mágicas, mas com o andamento das durações dos filmes, passando para o longa-metragem, locais especializados em filmes são criados, com cadeiras confortáveis e uma tela grande. Com cada vez mais capital investido, o cinema se afirma como uma das grandes indústrias de entretenimento. O som aparece. And I was alone for years, but fate was kind, and in the end, sent me a friend. Although he's not much higher than my knees, still he's the greatest thing on earth to me. Primeira vez que um fenômeno mercadológico evoca um frisson gigantesco. Pouco importa do que se trata o filme, quase não importa a sua história. O que todos querem é ouvir, em sincronia com a imagem, o ator cantar, o cachorro latir. Finalmente, o áudio e o visual se unem. Estruturada por um sistema industrial e de filmes de gênero, a Hollywood clássica vive seus tempos de glória. Essa época de ouro dura da década vigente até o final dos anos 50, quando um grande adversário aparece: a televisão. O impacto foi real.
Enquanto em 1944 mais da metade dos americanos frequentavam uma sala de cinema semanalmente, em 1966 somente 10% ainda mantinha este hábito. Hollywood estava em crise. Com a perda do espaço para a televisão, seus filmes não sustentavam mais o sistema industrial como antes. A fuga corria, pois o público encontrava na televisão uma linguagem audiovisual tão popular em todos os sentidos como a do cinema clássico hollywoodiano. A crise estava instalada. Entretanto, uma geração de jovens cinéfilos universitários estava prestes a revolucionar Hollywood e todo o cinema. Dentre eles, dois nomes mundialmente conhecidos, Steven Spielberg e George Lucas. Spielberg e Lucas não mudaram somente o modo como vemos filmes, mas o modo como fazemos cinema. Franquias como Indiana Jones, Tubarão e o maior ícone da cultura pop do cinema até então. Apesar do imenso sucesso da franquia, lançar o primeiro Star Wars não foi trabalho fácil para Lucas. Com o roteiro em mãos, ele bateu na porta dos grandes estúdios. A United Artists e a Universal Studios disseram não. George Lucas recorre então para um terceiro estúdio, a Fox. Os diretores, impulsionados pelo recente sucesso de Planeta dos Macacos, estavam abertos a uma nova ficção científica. Em meio a negociações e questões de orçamento, Lucas fica com os direitos de licenciamento de produtos do filme. Então, Star Wars mostrou para o mundo que os alcances de uma franquia estão muito além das cadeiras de cinema. Brinquedos, roupas, videogames, quadrinhos, acessórios, desenhos animados, uma franquia está em todo lugar. É uma marca e vale muito dinheiro. Com as mídias caminhando para completa convergência em função da internet, as marcas originadas e popularizadas no cinema passam a transitar para todos os lugares. Sendo assim, as franquias se tornam para Hollywood uma enorme fonte de renda. Em 2009, a Disney comprava a Marvel por 4 bilhões de dólares. Hey everyone. Menos de uma década e mais de 10 filmes depois, estima-se que a receita gerada pelos super-heróis ultrapasse os 10 bilhões. Em 2012, Disney adquire os direitos sobre Star Wars por 4,05 bilhões de dólares. Após o lançamento do novo filme, que sozinho teve uma bilheteria de mais de 2 bilhões, faria a empresa americana alcançar um lucro trimestral recorde de 11 bilhões, um valor 32% maior do que o ano anterior. Vale lembrar que estão programados lançamentos anuais de filmes da franquia até 2020, fora os jogos de videogame, brinquedos e até séries de TV. O lucro não para. E pensar que tudo isso, milhões e milhões de investimentos em somente um filme, começou com algumas pinturas com tintas de frutas em cavernas.